Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos ver se a gente segura agora o cansaço do dia, né? Para ouvirmos um pouco da palavra de Deus. Eu estou um pouquinho afastado, irmãos, porque se eu ficar na frente dessa lâmpada, o meu rosto escurece, né? E a gente não vai poder guardar para os demais irmãos aquilo que vai ser gravado hoje com qualidade. Muito bem. Meus irmãos, durante esses dias nós vamos meditar em uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, inclusive de quem não é cristão, apesar que muitas vezes conhece de maneira meio torta, mas conhece. Nós estamos falando da história da vida de Jó. E desde pequeno eu conheço uma expressão que é completamente equivocada sobre a vida de Jó. Tem que ter paciência de Jó. Eu não sei de onde eles tiraram isso, porque apesar de Jó ser claramente um homem paciente, essa é uma das suas menores qualidades. Não é exatamente por isso que ele tem o destaque que tem. Na verdade, ele chama atenção porque ele era um homem justo, porque ele era um homem temente a Deus, o que é, obviamente, a razão pela qual ele era uma pessoa paciente. Então, a paciência que as pessoas gostam de lembrar deste homem era um produto, era um resultado da sua vida piedosa. E exatamente sobre isso nós vamos meditar hoje, meus irmãos, na verdade, em todos esses dias, sobre a vida de um homem piedoso, uma vida piedosa. E hoje nós vamos começar, é óbvio, no capítulo número 1, para onde eu já peço a sua atenção. Deixe também ao curso do nosso tempo aqui a sua Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar, né? Então, o nosso texto, irmãos, vamos ler o primeiro capítulo, começa da seguinte maneira. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós vamos extrair, meus irmãos, do texto de hoje, 4 princípios importantes sobre a vida piedosa. Piedade é uma palavra complicada para o falante do português, porque piedade parece pena, não é isso? Então, quando você vê um filme ou alguma coisa assim, porque quase não se usa mais essa palavra, tenha piedade de mim, significa tenha pena de mim, não é isso? Mas eu não sei exatamente por que a palavra tem esse outro significado, mas o significado bíblico de piedade é outro completamente diferente. Piedade é viver uma vida de consagração. Piedade é viver uma vida próxima a Deus. Piedade é viver uma vida deusamente, se eu posso inventar um advérbio, da maneira como Deus deseja que nós vivamos. Isso é piedade. E Jó é, entre muitos, na palavra de Deus, é claro, e eu creio também entre muitos daqueles que nós conhecemos hoje, o exemplo de uma vida piedosa. No versículo 1 até o versículo 3, meus irmãos, quando nós temos a apresentação da vida de Jó, nós aprendemos o seguinte primeiro princípio para nós esta noite. Uma vida piedosa experimenta o suprimento de Deus. Uma vida piedosa experimenta o suprimento de Deus. O texto vai falar de um homem rico. Na verdade, vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. E ele era rico, inclusive, em algo que caracterizava muito a prosperidade e a bênção de Deus na antiguidade, que é ter muitos filhos, certo? Isso, inclusive, era ou se tornaria ser, tempos depois, uma das promessas para o povo de Israel, que se eles fossem um povo obediente, eles seriam um povo que teria muitos filhos. Deus iria abençoar. É por isso que acabou se criando o pensamento na sociedade judaica de que uma mulher infértil era uma mulher amaldiçoada. É claro que isso não tem a ver de uma maneira absoluta, mas tem a ver com a aliança que Deus tinha com Israel. Significava que Israel estava debaixo de desobediência, debaixo de maldição. Não estou dizendo, obviamente, que isso se aplica aos dias de hoje, claro que não, mas isso é o que acontecia por causa da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Mas Jó está fora disso. Isso é colocado aqui, meus irmãos, para uma mensagem, porque, segundo a tradição, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. No meio do Pentateuco, inclusive na nossa leitura anual, como é em ordem cronológica, a gente lê Gênesis, né? Depois lê Jó e depois continua o Pentateuco, exatamente por essa posição. Então ele é um homem que viveu antes da lei, mas ele está sendo colocado aqui, meus irmãos, para aprendizado do povo de Israel que estava ali para sair do Egito. E nesse meio, meus irmãos, da vida de Jó, tem toda essa prosperidade. Então o que eu quero falar, o que eu quero dizer sobre o suprimento de Deus? Essa é uma ótima oportunidade para dizer que a teologia da prosperidade tem estragado o povo de Deus e até criado um falso povo de Deus nos nossos dias. Porque eles olham para o Antigo Testamento, particularmente para textos como este, e como nós já bem sabemos a história de Jó, ele vai terminar inclusive melhor do que o livro começa, nós olhamos para promessas que estão debaixo da lei de Moisés e o pessoal mistura tudo, como diziam os antigos, alhos com bugalhos. Para nós, na Nova Aliança, não existe nenhuma promessa de prosperidade. Em nenhum lugar na Bíblia diz que cristão vai ser rico, que cristão vai ter muito dinheiro, muitos carros, muitas propriedades, assim por diante. Então, quando nós olhamos para esse texto, o princípio não é a riqueza, mas o suprimento. Aquele que confia no Senhor, aquele que anda na dependência do Senhor, aí sim, existe promessa de que Deus vai cuidar desta pessoa, vai cuidar desta vida. Não é admissível, meus irmãos, para o Filho de Deus, dependendo do Senhor nas suas decisões, dependendo do Senhor nos caminhos que Ele toma e decisões que Ele toma na sua vida financeira e tudo mais, que ele passe necessidade. De fato, quando existe algum problema pontual na vida de um cristão, a comunidade da fé é chamada para preencher aquela necessidade. Inclusive, isso aconteceu bastante durante os 2, 3 anos da pandemia, em todo lugar que eu soube, em que irmãos foram ajudados por outros, porque passaram um momento de necessidade. Mas isso nunca vai ser o padrão. O justo vai ser sempre guardado pelo Senhor. O problema, meus irmãos, é que a proteção do Senhor sobre a nossa vida material muitas vezes passa pelas decisões que nós tomamos na nossa vida material. E uma vida piedosa, ela é uma vida que toma decisões baseadas em oração, baseado na busca da presença e da vontade do Senhor. Então, eu tenho certeza que eu não falo aqui apenas por mim, mas quantas vezes nós tomamos decisões que eram verdadeiros tiros no pé?
que a gente deveria ter feito de outra maneira. Uma das coisas mais abundantes na vida piedosa é o contentamento. Paulo vai falar que a piedade com contentamento é fruto de riqueza, é fruto de prosperidade. Não de novo, porque vai sobrar dinheiro, porque você vai ter muitas contas bancárias cheias ou assim por diante, mas porque, meus irmãos, o conjunto disso na vida de alguém que depende do Senhor vai ser alguém que vai ter suprimento. Agora nós vivemos num mundo, meus irmãos, que ele anda na contramão do contentamento, não é verdade? Você liga a televisão, você vai na internet e você precisa, entre aspas, daquele produto. Você precisa daquela marca, você precisa disso ou daquilo, certo? Eu comprei um tênis recentemente, até aí, inclusive, e eu estava lá na academia em São Paulo e um homem perguntou para mim, ele gostou? Nossa, que tênis legal e tal, ele não tem cadarço, né? Ele veste com uma meia, ele gostou. Onde você comprou? Eu comprei na Netshoes, certo? Qual é a marca dele? Eu falei, não sei, eu comprei pelo preço, custou R$73. Essa fortuna, R$73 o tênis. Ele, R$73, já não gostou mais do tênis. Desprezou por causa do preço, porque aparentemente ele não era Adidas, ele não era Nike, ele não era, sei lá, mais o que está na moda, que tem que ter, né? E aquilo me chamou a atenção, certo? Eu falei, mas você não gostou do tênis? Ele precisa... Faz o seguinte, você pega algum tênis velho que você tem Nike em casa, compra esse aqui de R$73 e cola Nike do lado. Pronto, já está satisfeito aí que você precisa. Aí eu voltei para fazer meu exercício. Então, essa faceta, meus irmãos, do ser humano é muito interessante. E isso, inclusive, alguns professores já falaram para mim que isso acontece em escolas particulares, porque no Brasil a gente usa uniforme, né? Ou farda, como a gente fala aqui no norte, e todo mundo está nivelado, todo mundo com a mesma farda, com o mesmo uniforme. Aonde é que os adolescentes se diferenciam? Nos pés ou nas mãos. No tênis que usam, no celular que carregam. A vaidade do ser humano, que é o contrário exatamente do que a palavra de Deus fala, especialmente aos Filipenses, Paulo falando sobre o contentamento. Essa vida piedosa, meus irmãos, que vai experimentar então o suprimento de Deus, Jó é um exemplo para nós, não porque ele era um homem rico, mas porque era um homem onde Deus tinha no plano para a vida dele suprido o que ele tinha necessidade. Você tem questionado o Senhor quanto a isso? Qual é o plano de Deus para a sua vida material? Qual é o plano de Deus para a sua vida profissional? Quantas vezes as pessoas escolhem profissões porque pagam bem? Mas será que Deus, o propósito eterno de Deus para a sua vida é escolha uma profissão que pague bem? Ou Deus tem um propósito maior para a sua vida? Inclusive através da sua profissão. Que você faça, é claro, aquilo que você ama, e você faça bem feito de uma maneira excelente e, portanto, tenha uma vida que glorifique a Deus através daquilo que você faz. Como a velha história que eu já contei tantas vezes, em que o sapateiro pediu a Lutero para que ele pudesse também fazer a obra de Deus. Lutero perguntou a sua profissão, ele disse sapateiro, ele disse, faça o melhor sapato que você puder fazer e venda a um preço justo. Ou seja, meus irmãos, quem de nós não queremos um profissional que faça o melhor trabalho que pode fazer num preço justo? Eu vou chamar essa pessoa toda vez. Eu vou contratar essa pessoa toda vez. E esse é o cenário, meus irmãos, de uma vida piedosa, uma vida que trabalha, que vive, que trata a sua vida material para a glória de Deus. Ele vai experimentar o suprimento de Deus segundo o propósito que Deus tem para esta pessoa. E aí a apresentação de Jó continua. Nos versículos 4 ao versículo 5, a gente vê uma atitude que ele tinha para com seus filhos. Uma vida piedosa impacta outras vidas ao seu redor. Então, o que acontecia com Jó, meus irmãos? Ele se preocupava com esses banquetes que seus filhos faziam. Nós não temos detalhes, mas talvez não era apenas os filhos, mas ele chamava os amigos. Talvez muitos solteiros juntos, moças e rapazes. Jó não via aquilo com bons olhos. O texto não traz nenhum detalhe se aquilo desandava, né? Se acabava num negócio meio complicado, meio vergonhoso, nada disso. Mas o texto fala em que, tendo feito o banquete, Jó mandava chamá-los para que eles se purificassem. De novo, nós também não temos ideia do que isso significa exatamente, porque a lei mosaica não existia, certo? Mas é interessante, meus irmãos, que a lei mosaica, que Israel receberia dali a um tempo, ela inclui muitas das coisas que já existiam antes. Por quê? Abraão, Isaac e Jacó faziam sacrifícios, faziam holocaustos.
A mesma coisa seus descendentes continuaram fazendo quando a nação de Israel passou a ter a lei. Entende? Então, o sacrifício de animais, meus irmãos, e a purificação, inclusive por água, era algo comum na religiosidade do mundo antigo. E é isso que Jó levava seus filhos a fazer. E a preocupação dele era a seguinte, versículo 5, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, porque ele fazia, inclusive, outros holocaustos em favor de cada um deles. Quando, irmãos? Constantemente. Olha o final do versículo 5. Jó não era, meus irmãos, alguém que foi numa conferência com Ted Tripp, e aí ele, durante 2, 3 meses, fez tudo o que tinha que fazer, porque ouviu na conferência para com seus filhos. Ele não é alguém que leu um livro aqui e acolá sobre criação de filhos, e durante um tempo ele mudou o seu procedimento. Não. Jó tinha um padrão onde o cuidado com a vida espiritual era constante. E eu quero puxar a fila, meus irmãos, de quantos de nós temos inúmeros arrependimentos sobre como nós poderíamos fazer de outras formas na vida dos nossos filhos. Traduzindo, inclusive, para o nosso preletor, vários momentos o nó na garganta veio aqui, mas máquina do tempo não existe. Então, para aqueles que estão, inclusive, irmãos, a nossa igreja tem muitos desses, com filhos ainda pequenos, eis aqui um exemplo, amados, de que nós precisamos pensar muito bem sobre o que é ou o que significa sucesso para a vida dos nossos filhos. O que significa sucesso para a vida futura deles? Então, se o seu filho for um desembargador, por exemplo, ou seu filho for um cirurgião renomado, por exemplo, mas não estiver andando com o Senhor, será que realmente há um motivo para orgulho? Será que realmente há um motivo para alegria? Será que realmente há motivo para celebração? Jó não teve nem a oportunidade de ver o futuro dos seus filhos, que, como nós sabemos daqui a pouquinho, todos esses vão morrer. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é o papel deste pai. E parece que neste cenário, inclusive, ele estava sozinho. Nós não vemos nenhuma menção à esposa dele. Na verdade, daqui a pouco, a única vez que ela for mencionada não é numa luz muito boa. Mas ele estava puxando a cultura de investimento na vida dos seus filhos. Alguns dos nossos filhos estão ali com as irmãs, trabalho infantil, ou lá na outra tenda. Todo culto da noite, logo depois do ofertório, nossos filhos até 6 anos saem lá para o anexo. Mas se nós calcularmos, meus irmãos, é muito pouco tempo. Na verdade, é literalmente 2 horas por semana. Uma na EBD, uma no culto da noite, em que os nossos pequenos estão ali num trabalho separado para eles. Aonde é a verdadeira escola bíblica dos nossos filhos? Aonde é? Em casa. Sem dúvida nenhuma. Em casa. Tem uma igreja de um amigo meu que, diante de diversas vezes que ele começou a falar sobre isso, ele decidiu bater nessa tecla durante muito tempo. Alguns pais falaram assim, mas pastor, eu não sei nem o que fazer. Então ele criou um rodízio. Cada fim de semana, cada domingo, 2 casais, pai e mãe, iam para o departamento infantil fazer estágio. Aprender com as tias lá sobre como trabalhar melhor com criança. Porque é verdade, nem todo adulto sabe trabalhar com criança. Eu não sei. Sei cuidar de criança, sei até ensinar os meus filhos, mas fazer o trabalho que elas não fazem, que elas fazem, eu não sei. Mas o ponto, meus irmãos, é que se nós temos a dificuldade de fazer aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender. Eu não tive a oportunidade de crescer em um lar onde meu pai estava lá todo o tempo para me ensinar a trocar uma lâmpada, ou trocar uma tomada, ou consertar um cano quebrado, porque meu pai trabalhava com vendas. Então ele ficava muito tempo fora de casa. E quando parou de trabalhar com vendas, tinha lojas, muito tempo também ocupado com o negócio. Então, quando eu casei, meus irmãos, eu tinha 2 alternativas. Ou eu pagava toda hora alguém para fazer qualquer coisa em casa, ou eu aprendia. E com o tempo, eu fui montando a minha caixa de ferramentas. Quando eu casei, eu não tinha sequer uma chave de fenda. Aí eu fui montando. Hoje, tem uma caixa bem sortida, na verdade, tem 2 caixas de ferramentas. E algumas ferramentas elétricas, né? A gente foi adquirindo com o tempo. Por quê, meus irmãos? Porque tinha uma necessidade e eu tive que aprender a me virar.
Que necessidade maior há do que o zelo e o cuidado com os nossos filhos? Onde mesmo que seja uma área onde eu seja limitado, onde eu não tenha ainda todo o trejeito, né, e a habilidade de fazer, contudo eu preciso aprender. Quando não são pequenos, quando não são maiores, quando não são adolescentes, quando não são jovens, nós precisamos, meus irmãos, ser este pastor na nossa casa. Eu, particularmente, eu não gosto muito da expressão que se popularizou de que os maridos são os sacerdotes do lar. Eu não gosto dessa expressão, eu prefiro pastor. Porque o sacerdote é uma coisa do Antigo Testamento mais. Eu creio, meus irmãos, que os homens aqui presentes, e colocaria as suas esposas também, obviamente, são aqueles que estão pastoreando a sua família, a começar pelo marido, a começar pelo pai. Então essas são as duas primeiras características da vida piedosa que nós vemos em Jó. Ele experimenta o suprimento de Deus, ele impacta outras vidas ao seu redor. Eu quero destacar, antes de passarmos adiante, que é claro, no contexto aqui está se falando dos filhos, mas eu creio, meus irmãos, que isso se expande. E todos nós somos prova de como uma vida piedosa impacta positivamente a nossa vida, não é verdade? Como viver perto de gente que vive Deus de maneira séria impacta a nossa vida, mexe conosco, muda inclusive parâmetros de comportamento. Eu achava que eu devia ser dessa maneira, mas agora eu conheci fulano, eu vejo como ele anda perto, próximo de Deus, eu quero ser mais parecido com ele. Nós cantamos, irmãos, inclusive, a música do Asaf, Tu és Jesus, amigo verdadeiro que tenho conhecido aonde? Na vida dos meus irmãos. Então é verdade, irmãos, a vida piedosa vai impactar também pessoas outras, não apenas os seus filhos, quando vive dessa maneira. Bem, aí nós chegamos, irmãos, ao ápice dessa narrativa. O que acontece aqui, antes de chegarmos no terceiro ponto, falarmos dele, o que acontece nesse cenário? Primeira coisa que surpreende, meus irmãos, é a ideia de que o céu é um lugar onde o diabo não pode ir. O texto já diz que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. Então existe, meus irmãos, muito desconhecimento nosso do mundo espiritual. Por exemplo, não está no texto, mas eu vou aproveitar e dizer, alguns acreditam literalmente que Satanás está no inferno, como se o inferno fosse a casa dele. E não é isso que a Bíblia diz. O inferno hoje está vazio, literalmente vazio. Ele vai ser ocupado um dia pelos aqueles que forem condenados e pelo diabo e seus anjos. Está lá em Apocalipse. Hoje ele é um lugar vazio. Então, no mundo espiritual, meus irmãos, nós temos pouquíssimo conhecimento. E as pessoas escrevem livros e fazem conferências e falam um monte de asneiras imaginativas. Mas o que o texto permite que a gente deduza é que o mundo espiritual é muito menos separado do que a gente pensa. O fato é que Satanás vai a essa convocação, essa audiência, e diz que ele estava perambulando pela terra. Só que Satanás é cutucado. Repare, meus irmãos, que mais uma coisa do pensamento popular é destruído. Como que Satanás fosse o que inicia as coisas. Mas se eu olhar no texto, é o Senhor que diz, reparou em meu servo Jó, não há ninguém como ele, irrepreensível, íntegro, se desvia do mal, homem justo, etc. É Deus que cutuca Satanás. Então, meus irmãos, a primeira lição teológica importante desse texto, nessa parte aqui, é que Satanás não possui uma iniciativa à parte de Deus. Deixa eu colocar de outra maneira. Satanás não faz absolutamente nada se Deus não permitir. Como dizia de novo Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele está literalmente em uma coleira. E ele vai fazer apenas aquilo e na extensão que Deus permite. No nosso texto, é ele, depois de ser provocado por Deus, que dá uma razão pela qual Jó é fiel. Ele diz, não, ele é fiel porque o Senhor o tem abençoado. Ele diz, inclusive, ele usa a expressão, você tem colocado uma cerca de proteção ao redor dele. Ele tem muitos filhos, ele tem muitos bens, ele é importante, ele é admirado, ele é respeitado. Ao longo do texto a gente vai descobrir isso, que as pessoas o respeitavam na cidade, certo? Era um homem de boa fama. O Senhor tem dado tudo. Como é que ele não vai ser fiel? E, meus irmãos, Satanás, ele tem um defeito. Ele acha que conhece a natureza humana e ele acha até que conhece demais, mas ele acabou de cometer uma gafe aqui. Quanto de nós, irmãos, no nosso
momento mais abençoado? Quantos de nós, nosso momento mais pacífico, não tem problema de saúde? Você olha lá no dia 27, né, não caiu o pagamento ainda e ainda tem dinheiro na conta. Aí você pensa assim, "Já deixei de pagar alguma conta? Porque, né, sobrou dinheiro porque eu deixei de pagar a luz, alguma coisa." Mas não! Você está no momento em que está tudo dando certo. Aí você olha para a esposa, os meninos estão bem, tá tudo acoradinho, tudo com saúde. Você chega no emprego, o patrão, né, te louva e diz, rapaz, você aqui é muito importante para a nossa empresa, eu vou te dar um aumento e eu vou te dar uma promoção. Aí você fica assim, o que está acontecendo? Tá tudo bem, está tudo dando certo. Qual é a nossa atitude, meus irmãos? Infelizmente, não é de maior consagração. Via de regra, quando tudo dá certo, geralmente nós nos afastamos do Senhor. Satanás está pensando uma coisa sobre a natureza humana, mas ele está equivocado. Charles Spurgeon dizia que ele dava boas-vindas à onda. A onda era um símbolo de problemas, de tribulação, a onda que o jogava contra a rocha. E na citação dele ele coloca a rocha com R maiúsculo. Infelizmente nós somos assim, meus irmãos, é um defeito de fabricação. Pastor, o senhor tem uma base para isso? Tenho, e eu dou uma base sem pecado. Gênesis capítulo 3. O pecado não entrou no mundo. Você literalmente, né, tem um gato do seu lado, da perspectiva de Eva. Você literalmente tem uma gata do seu lado, porque eu acredito, meus irmãos, que Adão e Eva eram os seres humanos mais bonitos que já existiu, porque foi, né, direto Deus que fez, tinha nenhuma corrupção genética nem nada. Você tinha essa mulher linda, você tinha esse homem lindo, você tinha esse jardim maravilhoso, tudo dá certo, todo dia de tardinha você tinha uma reunião com Deus. O que você vai fazer? Desobedece. Significa, meus irmãos, que quando tudo vai bem, nós não lidamos bem com isso. Jó, porém, era diferente. Qual é o segredo de Jó, meus irmãos? Porque ele mantinha a sua vida próxima do Senhor. Ele não se afastava à medida que as coisas iam acontecendo na sua vida. Ele se mantinha próximo do Senhor. Porém, como nós vemos no texto, Deus dá autorização a Jó para tirar tudo que ele tem. Que aí, dali até o final, versículo 13 até o final, até o 19, só os bois vão embora, as ovelhas vão embora, os camelos vão embora e finalmente os seus filhos morrem. Os seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. De maneira poética, toda vez que uma notícia chega, só sobra o mensageiro. Eles se foram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele termina ele, a esposa e 4 empregados, porque todo o resto morreu. Porque para cuidar dessa quantidade de animais, não é verdade? Né, Thales? Precisa de um monte de vaqueiro, né? Um monte de cowboy, um monte de gente. Não tem como. E todos eles morreram, então ele terminou, ele, a esposa e os 4 que trouxeram as notícias e os seus filhos também se foram. A nossa terceira lição, meus irmãos, é a seguinte: uma vida piedosa não está isenta de ser provada. Uma vida piedosa não está isenta de ser provada. Então, se porventura você acha que buscar ao Senhor, viver uma vida consagrada, vai blindar você, vai fazer essa cerca aqui ao seu redor, como está no nosso texto, nas palavras do próprio Satanás, e nada de ruim vai acontecer com a sua vida, você não poderia estar mais errado. E esse, meus irmãos, é outra mentira que o mundo evangélico tem ouvido hoje. Há muitos anos atrás, irmãos, nós passamos, isso foi há muitos anos mesmo, porque a nossa casa não tinha sido ainda nem reformada. Eu tinha um conhecido, um eletricista, que ele era desviado de uma igreja, e ele recentemente tinha se reconciliado aparentemente com o Senhor em uma igreja daquelas, como diz o Ked, de 4, 5 nomes, né? E aí ele veio fazer em casa um orçamento, nossa fiação precisava ser mudada, e o orçamento era muito alto. Eu não tinha condição nenhuma. Nós estávamos num momento muito de aperto financeiro. E aí, ele virou para mim e disse assim: Joverci, deixa eu dizer uma coisa para você.
você é dizimista? Eu falei, sim, meu irmão, há 20 e tantos anos, eu nem lembro quantos anos de convertido eu tinha na época, desde que eu comecei a ganhar alguma coisa, assim. Aí eu falei, então você me permite agora, já que você deu sua opinião? Eu falei para ele, meu irmão, você não precisa estar em pecado ou estar errando algum com Deus para ser provado. Porque o que estava acontecendo na nossa vida naquela época, meus irmãos, era diversos gastos inesperados, como um carro batendo motor, ou isso, aquilo, que você não está preparado e a coisa começou a sair do controle, as finanças apertaram. Eu trabalhava com informática, clientes saindo, né, dos contratos, coisas acontecendo. Deus nos prova, não importa muitas vezes se você está no momento mais consagrado da sua vida. É verdade, muitas vezes também nos disciplina, porque nós precisamos ser disciplinados naquele momento por causa da nossa desobediência. Mas nós precisamos aprender, meus irmãos, que uma vida consagrada ao Senhor não vai automaticamente significar um jardim de flores, um jardim de maravilhas, uma vida sem provações. Muito pelo contrário, nosso texto mostra claramente que este homem, admirado, louvado pelo próprio Senhor, exaltado pelo próprio Senhor, humanamente falando, é claro, estava agora passando por esta luta. Nós vamos descobrir, meus irmãos, que Deus tem um objetivo por isso. Deus tem um propósito para isso, não é à toa. Mas nós precisamos compreender que por mais que nós vivamos uma vida consagrada ao Senhor, Ele decide se nós vamos navegar em águas calmas ou em meio a tempestades. E o maior exemplo que nós temos para isso, meus irmãos, é o nosso próprio Senhor. A partir do momento em que Jesus começa o seu ministério, depois de seus 30 e poucos anos, a vida dele não é mais tranquila. E alguns de nós teria a coragem de dizer que nós, por acaso, vivemos uma vida mais piedosa do que o Senhor. A vida dele não era mais tranquila. A vida dele era de oposições, de tramas contra ele, de gente tentando puxar o seu tapete, de reuniões querendo, inclusive, matá-lo. E porque ainda assim ele vivia uma vida piedosa. Diante das notícias que chegam para Jó, ele nos traz a nossa última lição de hoje com a sua atitude. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, que é uma atitude que nós já sabemos do mundo antigo, que tinha o significado de tristeza ou arrependimento, de luto ou de arrependimento. No caso dele, é de tristeza, é de luto. Ele rapa a cabeça, que também era uma postura de humilhação, de tristeza. Prostrou-se o rosto em terra e começou a reclamar de Deus. É isso que está no seu texto? Como é que termina, meus irmãos, o versículo 20? Ele faz tudo isso e faz o quê? Ele adora ao Senhor. Está no final do verso 20, só olhar. Se eu não me engano, foi Thomas Watson que disse que muitas vezes nós louvamos a Deus quando Ele nos dá coisas. Jó louvou a Deus quando Deus tirou tudo. Uma vida piedosa se prova pela forma como responde às provas. Uma vida piedosa se prova pela forma como responde às provas. É o nosso quarto ponto. E aí Jó vem no versículo 21, meus irmãos, com essa frase que ficou eternizada, né, famosa. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando você lê um texto desse, e eu não sei se está acontecendo com você agora, passa às vezes um feedback na sua mente, um filmezinho, daqueles momentos em que você e que eu perdemos qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu comentava hoje como que eu gosto muito de usar essa capa que protege tudo quanto é lado. Chama 360. Eu adotei essa capa que todo mundo me diz que é feia, que deixa, né, riscado, que fica sujeira e tal, porque eu já perdi celular que caiu e quebrou a tela. E aí um belo dia eu passei a usar aquela que é tipo uma carteira, tipo um livro que fecha assim. E eu me lembro, inclusive, aonde que ela quebrou, é onde eu não usei mais. Eu estava na frente da casa da irmã Suame, eu ia lá.
aquela casa lá do Canarinho, irmão. Aí eu estava saindo do carro, deixei o celular em cima da minha perna, esqueci, quando saí do carro, ela virou e caprichosamente abriu e caiu aberto. É o famoso pão do pobre só cai com a manteiga virada para baixo, né? Na frente da casa dela, o chão era de terra e tinha uma pedra. E ele caiu em cima daquela pedra. Estou contando isso tudo, meus irmãos, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com essas perdas banais. Quase, eu sei que não é ao acaso, quando a coisa acontece assim. Por um nanosegundo, o meu coração se esquece que o meu Deus continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor absoluto, o trono não está vazio e que nada acontece sem que Ele permita. Até mesmo um celular caprichosamente cair dessa maneira. Ponto, meus irmãos, é que a gente não lida bem. E olha que não são nem essas perdas. Ninguém perdeu toda a sua riqueza. Ninguém perdeu os seus 10 filhos. Muitos de nós perdemos, às vezes, grandes somas de dinheiro, ou propriedades, ou bens. E, infelizmente, talvez tenhamos perdido também filhos, que é uma das dores, eu acredito, piores que um ser humano pode experimentar, não é verdade? Mas, meus irmãos, dá uma olhada no que tem no nosso texto. Esse homem é deixado sem nada. E nós sabemos o que vem no capítulo 2 da manhã de manhã, não é verdade? Lá se vai a sua saúde também. E ainda não chegamos lá. Mas olha o que aconteceu até aqui e olha a atitude dele. Então, o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é como uma vida piedosa, ela é que blinda a gente para as perdas e para os ganhos da nossa vida. É a vida piedosa, meus irmãos, que quando Deus nos abençoa, a gente não se enche de si. E quando Deus também nos tira, nos abençoa nos tirando, prefiro colocar assim, a gente também não se desespera. Porque a vida está próxima dele, a vida está perto dele. Jesus tinha uma atitude muito interessante quando as pessoas vinham atrás dele e aclamavam, ele, amém. Quando as pessoas diziam, não queremos mais o Senhor, ele, amém. Porque ele sabia quem ele era. Ele não vivia pelas circunstâncias da vida. Nós cantamos, essa música é antiga, né? Nas Estrelas, e nós cantamos, eu não vivo por vistas, que é ecoando a palavra de Paulo. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Mas na prática, meus irmãos, nem sempre é assim. Então eu quero convidar você a visitar, talvez tenha sido hoje, talvez tenha sido semana passada, talvez tenha sido mês passado, a sua última perda significativa. Talvez tenha sido um relacionamento, talvez tenha sido uma oportunidade de emprego, talvez tenha sido algo que você contava. Você já estava fazendo o omelete do ovo e a galinha não tinha nem colocado o ovo, mas você já contava com aquilo. E aí do nada veio um redondo, não. Não vai ser do jeito que você quer, não vai acontecer assim, e eu não quero mais, a porta está fechada. Quantos de nós, meus irmãos, falar em portas fechadas e abertas, a gente vai no culto de oração, eu quero louvar a Deus e tal, quero agradecer porque essa semana Deus abriu uma porta e tal. Mas a gente não vai lá no culto de oração e dizer, irmãos, hoje eu quero agradecer porque Deus fechou uma porta. A gente não vai. Nós esquecemos, irmãos, que o mesmo Deus que nos chama no RH para assinar nossa carteira, é o mesmo Deus que nos chama no RH para dar baixa na nossa carteira. E nós temos muita dificuldade, irmãos, de lidar com perdas, com provas. E a raiz disso está na nossa vida com o Senhor. E como eu estava com a minha esposa hoje, teve uma irmã que frequentou nossa igreja durante o tempo, depois resolveu retornar à sua igreja de origem. E ela tem esse termo que ela colocou, eu acho perfeito, porque retrata muito bem a nossa geração, mas retrata muito bem o reflexo que isso tem na geração de cristãos de hoje, que é a síndrome de BTP, baixa tolerância a BTF, baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração. É por isso que nós temos essa geração mimizenta. Nós temos essa geração que não sabe receber um não. E eu não estou me referindo a criancinha, não. Estou me referindo a adolescentes, adultos, todos. Uma geração que não sabe lidar. Nós vivemos uma geração, meus irmãos, que está na unção de Acabe. Espera aí, que unção é essa, pastor?
Você lembra o que acontece com Acabe quando o dono do terreno diz um não para ele? Ele quer comprar o terreno e o dono diz, não está à venda, meu rei. Muito obrigado pelo interesse, mas nenhum dinheiro do mundo eu quero vender a herança dos meus pais e tal. O que Acabe faz, meus irmãos? Ele vai para casa. E quem era a esposa dele mesmo? Uma mulher maravilhosa. Só que não. Jezabel. Né? Já tá ruim porque ele casou com uma mulher que não devia casar, porque nem do povo de Israel era, tá? Então Acabe volta para casa e ele vai para o seu quarto. Assume uma posição fetal, só faltou estar chupando o dedo. E tá lá, deprimido. Isso há 3.000 e tantos anos atrás. Mas, meus irmãos, esse é um retrato da geração de hoje. Suicídios, inclusive, são muito mais frequentes em países mais desenvolvidos. Porque eles estão sempre acostumados a ter tudo, a ter sucesso, e quando alguma coisa dá errado, a vida não faz mais sentido. Qual é o antídoto disso tudo, irmãos? Uma vida piedosa. Uma vida de consagração. Uma vida onde você não olha com altivez para um hábito simples, simplório do devocional diário. Quando nós chegamos no seminário, eu tive colegas que eu ouvi que foi para lá porque nós fomos para um seminário de excelência teológica, como é até hoje. Nós fomos para um seminário que era um dos últimos redutos de ensino de línguas originais. Nós fomos para um seminário que tinha uma reputação altíssima, mas quando você chega lá, você ouve que você tem que decorar versículo. E eu tive colega que falou assim, decorar versículo? Peraí, eu voltei para EBD? E eu tive colega também, quando ouviu que você tinha que fazer devocional todo dia, e lá mesmo você tinha que fazer. Senão eles iam conversar com você. Sabe? Você tinha que fazer o devocional todo dia. Eu tive colega que dizia assim, mas peraí. Eu vim aqui estudar teologia, eu andei para trás. Sabe por quê? Porque o devocional diário, meus irmãos, o tempo meu diário de oração, o básico da vida cristã, é um exercício de humildade. É eu reconhecer que sem as disciplinas cristãs básicas, eu não vou ter essa vida piedosa. Eu posso encher a cabeça de conhecimento. Eu posso ir domingo agora para a EBD, onde vamos continuar a eclesiologia, segunda aula, não perca, e chegar lá e dizer assim, rapaz, que felicidade, uma EBD dessa, inclusive, já sabia tudinho. Porque eu fiz CFM, porque já assisti aulas na internet. Tá, minha pergunta é, quando Satanás passar a régua, como passou aqui, você vai ficar de pé? Ou melhor dizendo, você vai se prostrar em adoração? Que esse é o nosso desafio. Não me entendam mal, meus irmãos, eu sou o primeiro pastor a dizer, estude teologia. Mas lembre-se, irmãos, uma mente cheia não vale nada se o coração está vazio. Uma mente cheia não vale nada se os joelhos não estão dobrados. Se a cerviz não está dobrada. Eu não tenho ideia do conhecimento, da extensão do conhecimento de Jó. Na verdade, eu até acho que Jó conhecia pouco a Deus porque a revelação estava no começo. Eu também acho que ele conhecia pouco a Deus porque o livro vai indicar isso quando nós chegarmos até a última mensagem. Mas no que Jó sabia é que ele servia a um grande e poderoso Deus. E que tudo que ele tinha na vida vinha das mãos desse Senhor e Deus. E por isso, ele era justo antes. E ele continuou sendo justo depois que perdeu tudo. Uma vida piedosa experimenta o sofrimento de Deus, impacta outras vidas ao seu redor, não está isenta de ser provada. E se prova pela forma como responde às provas. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a assim agirmos com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E antes que o Senhor dê qualquer sinal verde ao nosso inimigo, que nós já estejamos preparados. O soldado não se prepara para a guerra quando o inimigo chega na fronteira. Ele prepara todo dia. Ele está pronto todo dia. Aí quando o chamado de guerra surgir, ele está treinado, em forma e preparado para aquilo que vier. Oremos. Deus querido, ajuda-nos a entendermos o valor de uma vida diária com o Senhor.
da maturidade espiritual, que não está em frases de efeito, não está em orar no monte, ou orar numa caverna, ou desta ou daquela maneira, não está num fraseado, não está em barulho, está em um coração rendido ao Senhor, em viver a Tua palavra, em viver aquilo que ela nos ensina, em obedecer, responder em obediência àquilo que temos aprendido. E principalmente, viver uma vida de adoração, independente de qual seja a circunstância. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.